Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Sindicast e hoje eu vou conversar com o Antônio Carlos Piscino Neto, ou Pitino Neto. Ele explica pra gente depois como pronuncia direito. Trabalhador do CNPEM, lá do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá no Sirius. Neto, se apresenta aí pra gente. Gente, tudo bom? Beleza? Muito bom estar aqui com meu colega desde a graduação, o Pedro, falando aí com vocês. Eu sou formado na UFSCar, em Engenharia Física, assim como o Pedro. E eu trabalho na linha de luz Carnaúba, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela ao longo do podcast aqui, né, do episódio. E lá no laboratório eu sou analista, eu estagiei lá em 2019, 2020, né, durante a pandemia então, e depois fui contratado, desde 2021 eu trabalho oficialmente ali na linha Carnaúba como analista, e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre a linha. Legal. Neto, eu acho que pra gente começar a gente precisa explicar aí pro pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente, primeiramente o que é um acelerador de partículas, né? Acho que toda a discussão vai partir daí. Então você pode dar uma explicada pra gente? Você me corrige porque sei que é do grupo de projetos mecânicos do acelerador. Mas, bom, é isso, né? Aproxima um pouquinho mais do microfone. Uma fonte de luz síncrotron, né? É um acelerador de partículas, né? É um acelerador... Existem basicamente dois tipos de aceleradores, né? Tem o linear e o circular, né? E o acelerador circular, né? Acho que muitos de vocês, pessoal da audiência, deve conhecer o LHC, né? Que é aquele fica entre Suíça e França, né? Que é um colisor de partículas, né? Então ali partículas prótons, né? Que são partículas com mais massa, né? Mais pesadas, elas são aceleradas para colidirem umas com as outras, e na colisão elas são destruídas, né? No processo da colisão, e de dentro delas tem todas as partículas constituintes dela, que são, tem vários detectores, os físicos de partículas, né, os físicos que querem estudar física fundamental vão tentar entender o que constitui a matéria, né, no nível mais fundamental, uma física bem fundamental, né, e com não tanta aplicação assim. Um síncrotron, que é o caso do Sirius, né, o acelerador de Campinas, acelerador brasileiro. O Sirius, ele é um acelerador síncrotron que o objetivo desse acelerador circular é gerar radiação, né? Então, radiação ou luz, né? Radiação eletromagnética. O Sirius gera essa radiação desde da energia do infravermelho, né? O espectro desde o infravermelho, passando por luz visível, né? Ultravioleta, até os raios-x moles, que a gente fala, né? Que são baixa energia, e o raio-x duro, que são alta energia, né? A Carnaúba, que é a minha linha de luz, ela usa uma radiação que é meio intermediária entre o mole e o duro, que o pessoal chama de raio-x tenro, né? O tender X-ray. E, bom, basicamente são elétrons, né, que giram ali. Esses elétrons, como uma partícula carregada, eles sempre que são acelerados, ou no caso, ou desacelerados, ou mudam a trajetória, que é o caso que efetivamente ocorre no síncrotron, ele emite radiação. No caso específico do síncrotron, né, do acelerador que acelera as partículas na velocidade muito próxima da luz, né, aquelas partículas estão numa condição super relativística, que a gente fala, né, velocidade muito próxima da luz. Uhum. E enquanto que partículas carregadas, por exemplo, numa antena, geram uma radiação, por exemplo, onda de rádio, de maneira quase isotrópica, né, quase em praticamente todas as direções, num síncrotron, já que essa partícula está em uma velocidade altíssima, super relativística, a emissão ela é bem colimada, né, bem direcionadinha, quase como um laser de raio-x, vamos dizer assim, né? E daí depois, então, o acelerador, né, os elétrons servem para gerar essa radiação centradinha, bonitinha, né, colimadinha, né, a gente fala. E depois essa radiação vai passar por toda uma ótica de raio-x, né. Eu digo raio-x porque as linhas, no geral, grande parte é raio-x, né? Tem as outras, como eu disse, de infravermelho, por exemplo, mas grande parte normalmente é raio-x.
e passa por toda uma ótica específica, né, dos raios-x, então espelhos específicos, né, cristais que fazem a monocromatização, ou seja, seleção de energia desse feixe de luz, esse feixe de raio-x, passa por toda essa ótica e depois interage com a matéria. E daí, então, toda essa introdução, assim, mas para dizer que o foco de um síncrotron, diferente no colisor de partículas, diferente da LHC, né, por exemplo, é estudar amostras de as mais variadas é um instrumento científico muito interdisciplinar. Nas linhas de luz, na Carnaúba, que eu trabalho, a gente tem pessoal que trabalha com ciências de química de solos, a gente tem pessoal que trabalha com pesquisa de baterias, catálise, a gente tem o pessoal que estuda células solares, materiais para células solares, material geológico, material paleontológico, né? Então, fazendo as mais diversas análises, né? Com esse tipo de material, né? Porque depois, quando a radiação vai interagir com a matéria, ela gera sem número de sinais diferentes, né? De resultados dessa interação. E daí a gente coloca um monte de detector também ao redor, mas esses detectores aí são para ver as propriedades desse material, né? Então, é isso. Pesquisadores das mais diversas áreas, inclusive área forense, artes, né? O pessoal que quer entender o pigmento de um quadro, por exemplo, ele vai lá com a sua amostra e coloca na frente do feixe, né, na nossa estação experimental, tudo com um aparato experimental, e na interação daquele feixe extremamente brilhante, extremamente focalizado, né, com propriedades de coerência, que a gente, uma energia bem selecionada, etc, várias propriedades interessantes, muito bem controladas. Quando interage com aquela amostra, a gente consegue ver um monte de informação, um monte. Composição química, estado químico, cristalinidade, morfologia, muita informação mesmo do material. Então, é um instrumento bastante importante e por isso, né, não só por isso, mas o projeto, né, o Sirius acho que é o projeto mais caro da ciência e tecnologia brasileira, né, a maior infraestrutura científica do Brasil. Sim. É curioso que a gente trabalha em divisões complementares ali dentro do Sirius, né? Para quem não me conhece, eu trabalho na divisão de engenharia, hoje do CNPEM, mas que já foi do Sirius também, só do Sirius, né? Mas a gente trabalha especificamente ali com a parte da montagem, projeto e montagem do acelerador como um todo, que é onde os elétrons vão ficar orbitando ali, guiados por campos magnéticos, né? Que são os ímãs, e que vão gerar radiação que vai para a estação experimental, que é a que a gente chama de linha de luz. É lá que são feitos os experimentos, é lá que o Neto vai estar trabalhando, né, Neto? Uhum. Então, só para dar uma ordem de grandeza assim, para as pessoas, a gente está falando de um estádio de futebol. Quem nunca teve a oportunidade de observar, né, de poder ver de perto o tamanho do Sirius, são 500 metros de circunferência. É um prédio gigantesco, muito bonito, inclusive, né? A gente sempre diz que o acelerador brasileiro, eu pelo menos, né? Sempre digo que o acelerador brasileiro é o acelerador mais bonito do mundo. Porque a gente tem muita preocupação estética quando a gente está projetando qualquer coisa. A gente pensa na cor, a gente olha, fala, poxa, aqui podia ter uma curvinha, podia ter um chanfro aqui, que ia ficar bonito. Então tudo isso coopera ali pra gente ter aquela obra-prima que é o Sirius, né? E aí, toda essa infraestrutura, todo esse prédio, ele é construído para gerar um feixe que... Qual o tamanho que ele chega mais ou menos lá para vocês? Então, aqui você está falando com o cara do nanofeixe. Então. A Carnaúba é a linha de nanofoco coerente do Sirius, né? Então, o nosso feixe é o feixe com o menor foco que o do Sirius. Chegando atualmente, o feixe chega da ordem de 200 por 200 nanômetros. Assim, nanômetro, pra você ter uma ideia, nanômetro é um bilionésimo de metro. É 1/1000º de milímetro. Então, tipo, é uma coisa absurdamente pequena. Então, por isso a gente consegue fazer, né, imagens altamente resolvidas de amostras muito pequenas, assim. E isso porque, na verdade, a gente está pensando na primeira estação, né? A Carnaúba vai ter 2 estações experimentais, né? Uma é a Tarumã, que está operando,
já está operando, já está recebendo usuários, tudo. Uhum. E agora está em construção a Sapoti, segunda estação experimental, e ela vai chegar a um feixe aí da ordem de dezenas de nanômetros. É um feixe realmente minúsculo. E daí a gente, na verdade, usa esse feixe, né? Para, na verdade, mapear, né? Tipo, o feixe está vindo aqui, a amostra ela fica andando pelo feixe, né? O feixe fica parado. Pela nossa ótica, né? Existem óticas em outro... Foi uma coisa interessante até que eu aprendi indo para os aceleradores na minha viagem que eu fiz recentemente para a Europa. Que existem síncrotons que você consegue movimentar o feixe deixando a amostra parada. No nosso caso, pela nossa ótica, a gente mantém o feixe, ele fica sempre parado ali, né? O foco fica sempre num ponto do espaço e a gente fica movendo a amostra, né? E com isso a gente consegue fazer um mapa das propriedades do material, um mapa com a resolução daquele feixe. Inclusive, existem técnicas que a gente usa de reconstrução por imagem por difração coerente, que a gente chega, na verdade, a muito menos do que o tamanho do feixe, né? Ela chega a uma resolução muito maior do que a resolução encontrada só pela interação do feixe diretamente com a amostra. Então, a gente faz esses mapas com uma resolução espacial muito grande são mapas de, por exemplo, fluorescência, difração, né? Diversos fenômenos, né? Que quer dizer isso, né? Falando grego aqui. A fluorescência, por exemplo, a gente consegue fazer um mapa nessa resolução de nanômetros da composição química de por exemplo, do corte de uma rocha, né? com importância geológica ou paleontológica. Então, com isso você consegue, por exemplo, entender a estrutura de microfósseis, né? Por exemplo. Que, inclusive, podem ajudar, quem sabe, né? Isso, na verdade, é a área de pesquisa do pessoal ali da linha, né? De astrobiologia, né? Que é entender nas estruturas que a gente vê aqui na Terra, se a gente tiver uma amostra, né? Por exemplo, a amostra de Marte, como é que a gente conseguiria ter indícios de que lá teria uma vida microbiana, né? Ou fósseis de uma vida microbiana passada, por exemplo, né? Na época que Marte tinha água líquida, esse tipo de coisa. Então, essa importância, né, de você ter um feixe de raio-x desse tamanho, né? Você consegue fazer esses mapas de, como diz, fluorescência, mas também a difração, e daí você consegue mapear a estrutura cristalina local, né? Então, existem várias... fazer espectroscopia de absorção, que você consegue ver espécies químicas, né? Saber diferentes oxidações do material. Com isso você consegue, por exemplo, ver o processo de carregamento e descarregamento de uma bateria, como que se dá, né? Então, você respondeu a sua pergunta sobre o tamanho do feixe. Tudo isso. Bom, você comentou então de várias técnicas, né, que podem ser utilizadas e tipos de amostras também que podem ser estudados ali dentro da linha, né? E tudo isso a gente estava falando de uma única linha, né? Uma única estação experimental do Sirius. Então você imagina ao redor do Sirius, né? Quanta coisa não dá para ser feita utilizando técnicas diferentes materiais vão poder ser utilizados, né? E aí, quando a gente pensa em toda essa pluralidade de possibilidades, né, a gente necessariamente acaba caindo para a pergunta: quem são as pessoas que vão lá, né? Quem que a gente consegue atender e que tipo de estudo a gente está interessado em fazer? Então, para quem não sabe, o Sirius é uma organização social. Então, não se trata necessariamente de uma empresa pública e nem de uma empresa puramente privada, né? Ela tem uma organização privada, mas que recebe financiamento público, né? Via contrato de gestão, via contrato de projetos, enfim, tem várias formas desse dinheiro chegar, mas sempre ele vem a partir de uma verba governamental, e só que toda a administração desse dinheiro, como que ele vai ser empregado ali dentro, ela é feita a partir de uma gestão interna, como se fosse uma empresa privada, né? Esse tipo de... exatamente. Então, isso, de certa forma, garante que, primeiro, a gente vai conseguir investir em ciência de verdade, ciência básica também, né? Que a gente sabe que a iniciativa privada não vai fazer isso, né? Quando é muito custoso e os riscos são altos, a iniciativa privada não vai atuar. Então, a gente precisa da iniciativa pública, mas a gente sabe que existem alguns entraves que muitas vezes acabam desacelerando, né? Ou pelo menos
tornando esse processo um pouco mais moroso de acontecer. E aí você tendo esse tipo de empresa, né, como uma organização social, você consegue acelerar a movimentação desse dinheiro para que ele seja empregado efetivamente para pesquisa, né? E isso é muito interessante. Agora uma pergunta, a Carnaúba já está aberta para usuário externo? Como que as pessoas fazem para poder utilizar a instalação para poder fazer os seus experimentos? Sim, a Carnaúba, a Tarumã, né, que eu disse, a primeira estação, ela está aberta, né, não só para os usuários internos, mas também para pesquisadores de fora do Sirius, de fora do centro, né, do CNPq, né, que é o centro que tem alguns laboratórios nacionais, 4 laboratórios nacionais, um deles é o Sirius. A gente esqueceu de falar isso. Sim. Mas, bom, está aberta para pesquisadores externos, né? A gente já recebe, na verdade, já recebeu ano passado diversas propostas de pesquisa de pesquisadores grosso modo, se não exclusivamente, mas posso estar me enganando aqui, mas assim, praticamente só propostas de universidades, né? Públicas, quase sempre, em todo o Sirius, e não só brasileiras, né, mas também da Argentina. Vieram pesquisadores da Argentina, né, fazer um experimento bem interessante, utilizando um setup único, né, que a gente tem lá no Sirius, né, então só não dava para fazer na Argentina, tiveram que... Na verdade, não tem nenhum outro síncrotron na América Latina, né, ele é o único síncrotron da América Latina e um dos 2 do Hemisfério Sul, então... O pessoal aqui da região, né? Eles veem, obviamente, quem precisa usar síncrotron é mais vantajoso que venha para o Brasil, né? Mas aí se eu decido fazer um experimento, estou lá com a minha proposta, e aí eu vou lá e posso simplesmente chegar lá no Sirius, como que eu submeto essa minha proposta aí de pesquisa? Então, existe um canal pela SAL Online, né, pelo Serviço de Apoio ao Usuário, né, você consegue enviar uma proposta de pesquisa que o mérito científico e técnico dela vai ser avaliado por um comitê, que eu não vou lembrar exatamente agora quais são as regras dele, mas, se eu não me engano, é um comitê externo, né, com checagens duplo cego, né, para realmente não ter conflito de interesse. E, enviada a sua proposta e aprovada por esse comitê externo, né, que certamente é constituído de usuários experientes e síncronos, né, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam escrevendo propostas que são meio não executáveis ou que, tipo assim, o síncrotron não é necessário, né, ou... Poderia executar, por exemplo, num gerador de raio-x de bancada. Isso, exatamente. Você conseguiria fazer no seu laboratório, mas você às vezes está nessa coisa, quero usar o síncrono. Mas eu também não quero desincentivar ninguém aqui que esteja vendo e queira mandar proposta para o síncrono, por favor, mande, né? O máximo que pode acontecer é não ser aprovada, mas não custa tentar, né? Mas é claro que é sempre interessante você ir atrás de saber se faz sentido, né, você usar um síncrono, porque o síncrono realmente é bem caro, né, a hora, assim, né, do uso do síncrono, tudo, né, então realmente a gente existe é feita uma análise de mérito científico, né, e também de viabilidade técnica, necessidade técnica do síncrono, né, para ele ser utilizado. Mas ele pode ser utilizado em como eu disse, praticamente qualquer área, assim, né? Até no campo das ciências humanas, né? Da parte de patrimônio cultural, obras de arte, tudo. Então, realmente, por isso eu não desestimulo... Fala mais perto do microfone. Por isso eu não desestimulo você ninguém... Pode puxar ele. Opa. Por isso eu não desestimulo... Dá pra ouvir legal, tá dando pra ouvir legal, né? Até agora, eu preciso repetir alguma coisa? Não. Tá. Porque você vai cortar depois. Ainda bem que não ouvi. É por isso que eu não desestimulo, né, ninguém a mandar sua proposta, porque realmente por conta da área do cientista, provavelmente não vai ser o motivo da exclusão. Talvez o motivo da exclusão seja... É claro, o que acontece bastante, na verdade, é um pesquisador ele ter uma ideia e entrar em contato com a nossa equipe científica, né? E daí juntos... É o mais comum, na verdade. Junto com a equipe da linha,
o pesquisador vai entendendo, na verdade, se faz sentido ou não, pensando no experimento, né, tudo, porque tem isso também, né, o pesquisador depois ele vem, muitas vezes de outro estado, de outro país, e ele, né, conseguiu, né, passar por aquele crivo, e daí depois ele vai ter aquelas horas, né, aqueles dias, o pesquisador vai virar à noite ali, tudo, né, 3 dias seguidos, né, tantos dias seguidos, para conseguir sair de lá com o resultado, né, então... Por isso a gente tem que planejar sempre muito bem o experimento, né? Muitas vezes criar um setup experimental novo para conseguir fazer dar certo, assim a gente conseguir os melhores resultados, né? Depois tem até uma exigência, né, que o pesquisador depois publique, né, com aqueles resultados, claro. Então, mas por isso a nossa equipe, a equipe da linha, ela é feita de uma equipe técnica, que eu faço parte, mas também é feita de uma equipe científica que vai tanto ajudar na concepção e criação desses setups, né, pensando no viés científico, né, do problema científico deles, mas também auxiliando os pesquisadores, né, e pensando com os pesquisadores no experimento deles, ajudando depois, né, na execução do experimento, mas também até às vezes na análise dos dados, entrando como coautor nos artigos também, eventualmente. Entendi. E com relação ao seu trabalho, o que é que você faz exatamente lá na linha de luz, na estação experimental? Quais são as atividades principais? Então, bom, na equipe técnica a gente faz um pouquinho de tudo, na verdade. Na equipe técnica somos eu, o Leonardo Fukuda e a Ana Sotero. O Léo, ele cuida, né, principalmente da parte de montagens, de setup, tudo. Também a parte de vácuo, criogenia, né, que é uma parte importante para conseguir manter a estabilidade dos sistemas ópticos e tudo mais, né, e conseguir manter o feixe, para o feixe não ser atenuado, né, pelo ar. Tem que ter as câmeras em vácuo, né, todo o caminho da ótica do raio-x tem que estar em vácuo, né. E a Ana é mais na parte de compras, gerenciamento, parte mais administrativa. E eu fico principalmente responsável pelos softwares da linha, né? Tanto de aquisição e processamento de dados, né? Não necessariamente eu vou ser o cara que vai criar o código que vai processar o dado, porque isso é, por exemplo, como eu disse, o de imagem por difração coerente, que é aquele que a gente consegue fazer uma imagem com uma resolução melhor que a do feixe, tudo. Isso, a concepção desses algoritmos, a execução deles e o uso eficiente deles com processamento de alta performance, tudo. Existe um grupo específico, né? Por exemplo, o grupo de computação científica que é dedicado a isso. A criação de controladores virtuais para os motores e detectores da linha. Existe um outro grupo, né? O grupo de software de controle, que cuida disso. Então, assim, existem muitos grupos de apoio ali no laboratório. E a gente, vamos dizer assim, nós da equipe técnica, nós somos, não digo mais que tudo, mas nós somos também clientes, vamos dizer assim, desses grupos de apoio. Assim, né? A gente o tempo todo está pensando em novas ideias, novos setups, novos projetos, tudo. Né? E também vendo necessidades, né, de cada experimento, de cada usuário, mas também identificando problemas, eventualmente, na linha, né? Alguma coisa parou de funcionar, alguma coisa, né? Que está aquecendo, a pressão que está aumentando, e a gente em conjunto com todos esses grupos de apoio, né, formado por os melhores engenheiros, quando eu digo melhores engenheiros, depois quando for mostrar da viagem, realmente eu diria melhores engenheiros no mundo, em muitos aspectos. Então a gente tem um pessoal muito, muito bom nesses grupos de apoio, que a gente entra em contato constantemente para auxiliar a gente a fazer. Porque assim, a linha é uma coisa absurda. Pena que eu não trouxe foto aqui, mas a linha é uma coisa enorme, assim, e tem, nossa... Em especial a linha de vocês, né? A Carnaúba é a maior linha é a maior linha de luz do Sirius. Para quem olha o mapa do Sirius assim de cima, né? Você vê ali algumas raias ali que saem para fora do prédio, né? Para fora da rosquinha ali. A maior dessas é onde o Neto trabalha. Isso. Ela tem 140, vai ter 140 metros, né? Da fonte a amostra da Sapoti, e atualmente a amostra da Tarumã fica a 130 metros da fonte, né, que do acelerador. Então,
É bem grande. Mas tem muito, tem um monte de espelho, né? Sistemas óticos de raio-x, tem todas essas bombas de vácuo, tem os detectores, tem os motores para movimentar todas essas câmeras, para movimentar a amostra, para fazer tanto a movimentação de posicionamento quanto a movimentação de aquisição de dados. Existem muitos sistemas integrados ali e que precisam estar em constante manutenção, mas também tipo sistemas novos vão chegando né, porque a gente consegue medir muitos fenômenos. A Carnaúba é uma linha muito versátil, tanto em setups experimentais, né, para conseguir medir todo esse tipo de amostra, né, que eu falei, mas também em sinais, né, que são gerados dessa interação da radiação com a matéria, né, da luz síncrotron com o material. Então você pode colocar todo tipo de amostra e pode observar todo tipo de coisa que sai dessa amostra quando ela é bombardeada. Isso, então, mas para conseguir observar tudo isso, a gente precisa de um monte de detector diferente, né? Detector de luminescência, fluorescência, difração, como eu tinha dito. Então, e os setups também, né? Você tem que controlar pressão, temperatura, às vezes uma tensão aplicada numa bateria, por exemplo, numa célula de eletroquímica. Então, tem alguma montagem experimental assim de amostra que é marcante ou que seja muito mais complicada? Não sei. Tem. Você está me perguntando justamente por... Eu sei qual que você está pensando. Eu estou pensando numa aqui que eu já ouvi falar, viu? Do setup criogênico. Criojet. Criojet é uma coisa espetacular. Eu não vou ter agora... Eu não pesquisei, devia ter feito isso. A temperatura mínima que ele chega, mas é menos algumas dezenas de graus. E basicamente é um setup que consegue fazer com que a amostra chegue... É um setup em ar, né? Então não é em nenhuma câmara de vácuo nem nada. É um setup em ar que, pelo fluxo de nitrogênio gasoso, consegue resfriar a amostra, né? Uma temperatura baixíssima, né? Menos algumas dezenas de graus, e sem congelar nem a amostra, nem o porta-amostra, nem o estágio que está abaixo do porta-amostra, e você consegue, inclusive, chegar com os detectores muito próximo da sua amostra, né? Sem também prejudicar, sem congelar esses detectores, porque existe no sistema desse criojet, que a gente chama de criojet, existe um controle de umidade e também pelo próprio princípio da maneira que é fluxada o ar lá em torno da amostra, né? Tem essa convecção, a gente consegue deixar um nível de umidade baixíssimo, tanto localmente ali ao redor da amostra, né? Onde ele chega a temperatura baixíssima, também localmente apenas, quanto no corpo do porta-amostra, né? E abaixo dele, né? Então, você consegue, ao ar livre, ou seja, o ar com a umidade do ar, chegar a temperaturas baixíssimas, muito, muito, muito menores que a temperatura de congelamento do gelo, sem prejudicar, sem congelar nem a amostra, nem o estágio e nem os detectores. Nem congelar, nem condensar água, nem Exatamente. Seria um problemão também. Exatamente. Interessante, massa. E teve algum experimento específico que vocês fizeram lá que te marcou, assim, ou que você tenha gostado muito, ou que teve alguma coisa muito diferente, não necessariamente o melhor nem o pior, mas algum que te venha à memória, assim? Pela amostra, ou pela dificuldade do experimento, não sei. Tem tanta coisa, tem tanto experimento interessante, cara. Já veio um pessoal, por exemplo, essa parte de arte, né? Já veio um pessoal acho que do Instituto... Não lembro, acho que é Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, eu acho. Mas eles estavam analisando, na verdade, a obra de algumas pinturas e paletas de cores de um pintor mineiro. Inclusive, acho que essas obras estão no Museu de Ouro Preto. E chama alguma coisa Guignard. O sobrenome dele é Guignard. Sim, tem. Nossa, eu achei interessante mais pela amostra, assim, realmente. E o que eles estavam tentando ver, você lembra? Então, era mais para ver a questão da preservação da amostra, né? Então, nas condições que ela estava, né, ali no museu,
o que se formou ali no pigmento, né? Então, a oxidação, né? O que aconteceu ali com o pigmento da amostra nas condições que ela estava, né? Porque, na verdade, o que eu percebo é que o pessoal de patrimônio cultural, eles buscam... Tem um pessoal que é mais forense mesmo, né? De realmente tentar descobrir informações ocultas na amostra, assim. Composição da tinta, esse tipo de coisa. Mas às vezes já acharam até um quadro escondido embaixo de outro, assim. O cara usou ele pegou um quadro e pintou em cima dele, assim, daí com o método com o mapa de fluorescente raio-x, eles selecionaram ali um elemento que estava em alguns pigmentos e não em outros, e daí você, no mapa da fluorescência daquele elemento, você conseguia ver o quadro que estava por baixo. Foi porque, né, o cara pintou por cima. Já conseguiram também desvendar não sei se foi uma ópera ou uma sinfonia, do Cherubini, se eu não me engano. Que ele tinha escrito, acho que ele escreveu com uma caneta, a tinta era à base de ferro, se eu não me engano também. E acho que ele rabiscou em cima com nanquim. Daí também pegaram a página, a folha ali, fizeram um mapa de fluorescência olhando para o ferro e conseguiram descobrir o que estava escrito por baixo. Escrito por baixo. Então, tipo, centenas de anos depois da morte do cara, foi tocada a composição que ele escreveu, mas rabiscou. Uma coisa... essa parte de patrimônio cultural é bem maluca, assim. Mas o pessoal usa... Então, tem a parte forense, mas também tem a parte bastante importante da parte de conservação, né? Uhum. Então, reparação, né? Então, algumas tintas vão desgastando, perdendo a cor, né? Tudo. E para o processo de restauração, você precisa desses métodos para entender melhor o pigmento, por exemplo, e você conseguir voltar ao que a obra era originalmente, né? Uhum. As cores que a obra tinha originalmente, por exemplo. Quem não dá muita atenção para isso replica aquele famoso meme da imagem de Jesus, né? Eu estava usando de 1,99. Beleza. Cara, recentemente você fez uma viagem também à Europa, né? Você comentou aí no começo. Uhum. Qual foi o objetivo dessa viagem? O que você foi fazer lá e por quais lugares você passou? Então, eu viajei pro acelerador, o Max 4. Uhum. É um acelerador que é bastante parecido com o Sirius, né? Ele é também quarta geração, né? Que fala que você vai entender isso melhor que eu, que você é da máquina. Mas a quarta geração tem uma tecnologia, né? Que acho que é a tecnologia de ímãs multiband achromat, né? Se não me engano. Que gera aí uma radiação mais intensa, né? Que a geração anterior, mas também com uma coerência também maior, né? Tanto espacial quanto temporal. Mas espacial, né? Temporal, tipo, pela monocromaticidade do feixe. Bom, anyway. Tecnicidades à parte. É um acelerador... muito parecido com o Sirius, né? Inclusive, a linha, uma das linhas de luz que a gente foi medir lá é muito parecida com a Carnaúba, a Nanomax. E a gente, no caso, o pesquisador que liderou a gente, né, o Itamar Neckel, ele conseguiu, na verdade, tempo de medida em 3 linhas de luz lá. A Nanomax, a MaxPin, que é de raios-x moles, né? Então a medida é feita em vácuo, é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Como eu disse, a Tarumã ela é ao ar livre, assim, vamos dizer assim. O feixe, ele percorre um trecho de vácuo até a amostra, mas a região ali da amostra, né? É tudo ao ar livre, assim, vamos dizer assim. Então você não tem que se preocupar com algumas coisas que na parte de vácuo é importante se preocupar, e foi interessante medir em vácuo, foi legal essa experiência na MaxPin. Então, eu medi na Nanomax, na MaxPin e também na Softmax, uma outra linha também de raios-x moles, né, também tem que ser medido em vácuo. E então eu acompanhei essa equipe, né, do Itamar. Fui eu e mais 3 pesquisadores, né? Então, o Itamar e mais dois pesquisadores, né, a Verônica e o Francisco. No Max, então, vocês foram para fazer medidas? Para fazer medidas, exatamente. Eu fui com eles para auxiliar nessas minhas medidas de 2 amostras diferentes lá, na verdade, nas amostras do Itamar e nas amostras do aluno do Itamar, o Aloysio. Então, a gente fez essas medidas lá, fizemos... nem sei se convém falar aqui, porque eu acho muito técnico, mas é um mapa de nanodifração, essas imagens por difração coerente, fizemos um mapa de fluorescência, fizemos espectroscopia, fizemos
que você imaginar que a gente pode fazer aquela amostra que a gente fez, Uhum. usando aquelas linhas. E daí depois eu também fui meio que uma missão secundária, vamos dizer assim, já que eu não sou efetivamente pesquisador, né? Eu sou da equipe técnica. Uhum. E eu, na verdade, também fui na responsabilidade de fazer um network, não só um network, mas também fazer trocar uma ideia, né? Tipo, fazer visitas técnicas, né? É claro, passar também conhecimento para eles, né? Tipo, o que a gente usa, como a gente faz, mas também, obviamente, trazer de lá soluções para os problemas aqui, né? Então, lá no Max 4, eu, depois das medidas, né? Eu fiz depois uma visita técnica mais aprofundada com os engenheiros da linha, né? Com o responsável por software, com o engenheiro da linha. Não só na Max, eu também fiz também com um engenheiro da Softmax, que é outra linha que a gente usou também. Acabei... aquela coisa, né? Tipo, vira a noite lá medindo, né? Foi 2 semanas de medida. Então, numa dessas noites eu encontrei o líder, o pesquisador de uma outra linha de luz, perguntei também, fui me enxerido assim tudo, mas fui perguntando, fui reunindo, né, em relatório assim, né, um formato de apresentação. Uhum. E depois quando eu voltei para o Brasil, eu apresentei para o grupo, né, para o grupo Carnaúba, diversas soluções que o pessoal em especial da Nanomax tem, né, principalmente, já que é mais a minha área, para os problemas de software, né, e de aquisição de dados, mas também de visualização de dados como que a Nanomax resolveu, né, e que eventualmente são gargalos para a gente que eles solucionaram, né? Então, olha, gente, eles fizeram assim, fizeram assado, né, e isso vai entrando, inclusive, nas minhas tarefas futuras. Uhum. Cheio de tarefa agora para colocar a gente mais ou menos no mesmo nível de software. Mas o nível de engenharia, design mecânico, das linhas, tudo, a gente está no mesmo nível, se não até melhor em alguns aspectos, sabe? De estabilidade térmica, mecânica. A gente realmente... por exemplo, o Sirius, isso eu vou falar porque eu acho que é bem conhecido no meio, né? O Sirius tem o melhor o monocromador, né? Ou seja, o aparelho óptico que seleciona a energia do feixe mais estável do mundo. Né? Então, o nosso pessoal das engenharias, das linhas de luz, né? Em especial, mas também dos grupos de controle e tudo mais, a gente desenvolve realmente setups, desenvolve equipamentos que são pau a pau, ou são pau a pau, ou estão na liderança mundial, assim, né, em diversos aspectos. Então, o próprio acelerador, né? A quarta geração tem pouquíssimos aceleradores de quarta geração. Atualmente, eu não sei exatamente quantos tem, mas recentemente eram 4, né? Era justamente o Sirius, o Max 4, que eu fui. Daí deu, acho que o APS nos Estados Unidos, SRF na França, mas... sendo que tem, sei lá, 60, 70 síncrotrons no mundo. Então, tipo, a gente realmente está ali junto com os líderes, né? Junto com o pessoal grande. E... esqueci. Você estava falando de onde você estava, dos lugares que você passou, e depois do Max, para onde vocês foram? Então, daí depois do Max, na verdade, antes do Max, a gente visitou um dia o ESS, que é o... A gente tem fotos deles aí, desse que você está comentando? Eu acho que sim. Eu mandei. Fotos que a gente, eu mandei pra vocês. A gente separou aí. Vamos ver se a gente consegue. Esse aí... Bom, esse aí a gente tem que ir voltando, então. o último que eu visitei foi justamente o European XFEL, né? Então, como eu disse, a gente tem aceleradores circulares e aceleradores lineares, né? O X-Ray Free Electron Laser, né? É um laser de elétrons livres de raio-x. É um acelerador linear e na Europa, né? Ele fica justamente o Free Electron Laser europeu, né? Que fala. Ele fica em uma parte em Hamburgo, uma parte em Schönefeld, que é uma cidade ao lado de Hamburgo, na Alemanha, que
foi para onde eu fui logo depois da Suécia, né? Ele é tão grande que ele pega 2 cidades. Exatamente. E 2 estados, na verdade. Porque Hamburgo é uma cidade-estado. Então, inclusive, uma coisa que o pessoal comentou lá é que a legislação, inclusive na época da Covid, né? O uso ou não de máscara era diferente em cada estado. Que você ia. Então, se você estava aí em Schönefeld, onde fica as estações experimentais, ou se você estava na Fonte, que fica em Hamburgo, né? No DESE, né? Que é o centro que tem também o acelerador deles, o Petro, você tinha legislações diferentes do uso de máscara, por esse tipo de coisa, sabe? Era bem bizarro, assim. Mas, então, o acelerador, o XFEL, então, uma grande diferença que ele tem com relação ao Synchrotron, né? Além de fluxo, é também que o feixe, é um feixe com uma intensidade altíssima e com um pulso, com uma duração minúscula também, né? E temporalmente falando. Então, com isso, você consegue ir vendo processos muito rápidos, né? Que com o Synchrotron você não conseguiria ver. Já começa a estar na frequência da geração dos fótons do Synchrotron. Né? Então, processo, acho que eu não vou saber exatamente, mas acredito que reações químicas, né? Tipo, que acontecem em, sei lá, pico a femtosegundo, sei lá, que aí fica realmente difícil de você ver num Synchrotron, se não impossível, você consegue ver no Free Electron Laser, que é um acelerador linear, uma linha reta, né, que é, como eu disse. No Sirius a gente tem, na verdade, um feixe que fica rodando ali, mas na verdade são uma série de pacotinhos, né, que contém ali uma certa quantidade de elétrons, e esses pacotinhos ficam rodando ao redor do acelerador. Temporalmente falando, a gente está falando de um pacotinho que dura, né, passando por uma seção, coisa da ordem de 10 picosegundos, se eu não me engano. E o espaçamento entre eles, a gente está falando de coisas de nanômetros, né? 10 nanômetros, uma coisa nesse sentido, não lembro o número exato. A gente está falando dessa ordem de grandeza. Num cara como esse aí, um pulso dele, na verdade, é uma fatia bem fininha de um dos nossos pacotinhos, né? Exato. E daí, com isso, a gente consegue fazer... Então. Aí o primeiro que eu visitei foi esse. O último foi da foto anterior, o primeiro foi esse. Acho que está um pouco embaralhado, mas tudo bem. Esse aí, na verdade, ele não é um acelerador. Não é nem linear, nem circular. Ele tem um acelerador, na verdade, né? Ele acelera partículas, acho que acelera prótons, se não me engano. Mas ele, na verdade, é uma fonte de espalhamento, né? Ele na verdade, você tem um acelerador linear que vai acelerar prótons que vão excitar um processo nuclear, né? De geração de nêutrons, né? Você vai bombardear um alvo. Você vai bombardear um alvo e esse alvo vai ser tipo quase... diferente do Synchrotron, né? Que é um laserzinho, né? Ou do Free Electron Laser, que é laser mesmo, literalmente um laser. Ou seja, que é uma coisa bem colimadinha, bem direcionadinha, coerente, né? Bem ordenadinha a radiação. Aí, nesse caso, não. É como se tivesse uma lâmpada de nêutrons, tá? Para todo lugar, para todo lado, com várias energias diferentes. Você tem uma fonte de nêutrons que vai irradiando para todos os lados. E aí, mas você também tem as linhas de nêutrons, né? Que esse é o... Só explicando, né? Esse é o European Spallation Source, né? É a fonte de espalhamento europeia. Fica na Suécia também, né? Então, como eu disse, o Max 4 ele fica na Suécia, numa cidadezinha chamada Lund. Fica bem ao sul da Suécia, ali na província de Skåne. É muito próximo de Copenhague, na Dinamarca. Só cruzar uma ponte, o mar, você já está lá ali na Suécia, em Lund. E daí em Lund tem o Max 4. Do lado do Max 4, que é o Synchrotron, que a gente foi pesquisar, tem o Spallation Source, a fonte de nêutrons. Certo. A fonte de nêutrons, então, como eu disse, é essa lâmpada de nêutrons, assim, né? Nêutrons de todas as energias, para todos os lados, são espalhados. E ele tem, ali no interior dele, o shutter, né? Ou seja, o que fecha, né? O que deixa ou não passar os nêutrons, ele é se não me engano, são paredes de grafite. Porque uma propriedade muito interessante dos nêutrons, né? É que eles, na verdade, eles são bloqueados por átomos leves e eles passam por átomos pesados. É o contrário do raio-x. Então, enquanto no raio-x a gente consegue fazer tipo radiografias, tomografias, tudo mais, vendo a diferença de densidade, né, tudo, mas quando você faz uma radiografia, você vê o osso mais branquinho, né, e o tecido, né, do músculo, tudo mais
mais pretos, mais, né, com menos contraste, tudo, é porque, na verdade, o osso absorveu, né, bastante daquela radiação, pelo menos mais daquela radiação do que os outros tecidos do seu corpo, né, sua pele, seu músculo. Com o nêutron é o contrário. Então você consegue, por exemplo, tem um videozinho bem legal, depois preciso te mostrar, que fizeram acho que tem uma fonte de nêutron no PSI, mas eu sei que eles que compartilham esse vídeo, que era eles fazendo basicamente um videozinho, né, de radiografias com nêutrons, né, de uma cafeteira italiana. E daí dava para você ver no interior da cafeteira, que era de metal, o café passando, né, a água passando por aquele sisteminha deles lá, né, pelo pó, tudo, e sendo depositado na parte de cima ali da cafeteira italiana. Você faz o contrário do raio-x, né? Você olha o que normalmente você esconde, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava conversando lá com os pesquisadores, lá com os engenheiros, que talvez não, certamente vai ser usado esses nêutrons para fazer imagens do processo de combustão dentro de um pistão de um carro, por exemplo. Certo. Né? Então você consegue, como diz, né, o nêutron ele vai atravessar o pistão, mas ele vai... Carcaça, tudo ali. Só que ele vai ser parado pela gasolina, por exemplo. Então você vai conseguir ter um contraste da gasolina dentro do pistão com ele em operação, por exemplo. Certo. Esse tipo de imagem você consegue fazer com nêutrons. Massa. Dá pra perceber, né, que tá em construção. É o que eu ia comentar. Ele não tá pronto, né? Na verdade, ele não tá em operação ainda. O SS ainda não tá em operação. Mas acho que nos próximos anos aí vão ter as linhas, né? A gente visitou algumas... As linhas têm nomes bem interessantes. Tem a T-Rex, a Heimdall, né? Heimdall é naquele deus da ponte do arco-íris lá, quem manja de Marvel sabe. Tem a linha Odin também. Meu Deus. Eu acho que não sei se tem a linha Thor, não lembro. Tá, mas T-Rex faz a referência a alguma coisa da Marvel também? Porque eu tô entendendo muita lógica aí. Os nomes são só nomes engraçados. É aleatório mesmo. Só que o Odin tem alguma coisa de fraction imaging with neutrons. Certo. Tipo, então eu tenho um O-D-I-N mesmo, mas eles fazem essa... Até porque eles ficam literalmente na Suécia, né? Então é onde os vikings de fato vieram, assim. Certo. Então tem esses nomes de deuses vikings, assim. Ok, eu vou completar então a minha fala de sempre. Além de ter o acelerador mais bonito, ter os nomes mais bonitos de linhas também. Porque a gente sabe que tem uns aceleradores que tem nome de número, né? Linha 1, linha 2. B06. Porra, Odin, Marvel. Pô. O Sirius, pra quem não sabe, as linhas de luz tem nome da fauna e flora brasileira. Exatamente. Gente. É outra coisa. Se você for ver a cabana experimental, né? Como tem o exemplo de algumas lá. Não sei se a Carnaúba tem também, né? A gente tem desenhos, é uma coisa linda, né? Poxa, é outra história. Mas tá bom. Odin, T-Rex, tá bom. Lá no Sirius é Carnaúba, Cateretê, Imbuia, Ema, Coati. As estações Tatarumã, Sapoti. Todo mundo conhece um pouco mais a fauna fora do Brasil quando vai visitar o Sirius. É massa. Certo, e aí... Opa, essa aí é boa, hein? Essa aí foi nas férias já. Okay. Que eu peguei, eu juntei a viagem quando eu terminei as visitas, né? Então teve a visita, além do experimento no Max, na Suécia, eu depois visitei eu visitei o SS, pesquisei no Max e fiz visitas no Max. Depois fui para Hamburgo, visitei no DES, né? Na instituição ali do DES em Hamburgo. Eu visitei o acelerador deles, que é o Petra 3, e o Free Electron Laser, o XFEL. Depois disso, eu consegui alinhar minhas férias certinho, e daí eu fui dar uma viagenzinha na Europa, né? Então, aproveitar que tá por lá mesmo. A primeira parada foi Berlim, né? Então, isso aí acho que foi exatamente no dia que eu cheguei, na verdade, que é na parte de Berlim Oriental, né? Então tem a estátua de Marx e Engels, né? Marx sentado aí, o Engels de pé. Coisa bonita, tem uma estátua dessa assim em praça pública, hein? Então. Não, lá tem eu também vi 2 memoriais aos heróis soviéticos da Segunda Guerra, foi bem legal. Foi além tem também, né, o Museu da DDR, né, que tem na verdade uma característica muito mais crítica, na verdade, né? Na verdade a DDR foi uma experiência socialista bem controversa, na verdade. O museu, na verdade, ele explora isso muito bem. Eu acho que foi um dos melhores museus que eu já fui na minha vida, assim, é muito interativo, assim, né?
É muito anticomunista, mas é muito divertido. Dá pra você tirar o melhor dos mundos. Né? Mas o Berlim, assim, no geral, cara, Berlim é incrível. Berlim Bom, na verdade, depois de Berlim eu fui pra Praga, né? Onde eu também visitei o relógio lá, todo aquele programa lá o Castelo de Praga. E depois fui pra Viena, fui numa ópera em Viena, né? E na verdade, em todas as cidades que eu passei, eu fiz alguma atividade cultural, assim, né? Menos Praga, além das visitas, né? Mas eu fui numa apresentação de piano em Hamburgo, de uma pianista russa, Maria Merovitch, no Elbphilharmonie, que é o lugar com as salas com melhor acústica do mundo, né? E o Elbphilharmonie, inclusive, ele assim, foi extremamente caro, na verdade, produzir aquele prédio, porque também ele ficava em cima de um edifício tombado, né, que era de um dos armazéns dos portos lá do rio Elba, né, que são bem famosos lá em Hamburgo. E custou 1 bilhão de euros para fazer aquela casa de concertos, assim, né? Então, até porque também custou, tipo, 10 vezes mais do que o projeto inicial, teve bastante... inclusive, tem até uns escândalos de desvio de dinheiro de saúde, segurança, tudo para a área da cultura, para conseguir uma coisa bizarra. Valorização da cultura até também demais. Passando até dos limites. Passando um pouquinho dos limites. Mas depois também eles abriram um hotel de luxo lá dentro. Tem umas coisas meio tensas. Controversas. Controversas aí, mas então eu fui ver a apresentação de piano, depois em Berlim eu vi uma orquestra Mahler tocar na Filarmônica de Berlim. Eu também tive uma experiência muito legal na Catedral de Berlim, que eu pude ver também uma missa luterana, que foi também uma experiência musical incrível. Ver o órgão da Catedral de Berlim sendo tocado, a orquestra ali, uma orquestra da igreja, num coral. E depois, por fim, em Viena, eu pude ir numa opereta, na Volksoper, chamava Die Lustige Witwe, a Viúva Alegre. Bem legal. Foi... Então, essa parte de turismo deu pra curtir turismo também. Isso aí já é voltando pro começo de novo, é onde eu fiz as medidas, né? A Nanomax. A Nanomax é a carnaúba deles, né? É a linha de nanofoco coerente do Max 4. Ficamos uma semaninha aí medindo. Foi algumas noites e tal. Essa aí, tô na recepção do European XFEL, do European Spallation Source, que é aquele de nêutrons, tudo. Está sendo construído. Voltou pro começo. Voltou pro começo. Isso é tudo, pessoal? Não. Esse aí é a MaxPin, é a linha que eu fiz as medidas que eu disse que eu tive que mexer com vácuo, né? Essa aqui é uma câmara de vácuo, onde fica a amostra. A gente estava basicamente aquecendo, tentando ver o material do Itamar. A gente queria ver como que ele... Como a composição, né, a estrutura do material ia se alterando enquanto você ia fazendo a síntese daquele material, tipo, aquecendo ele, né? Então a gente ia aquecendo e fazendo um mapa de Channes, né, que é a espectroscopia de absorção. Aquecendo e fazendo esse mapa, tudo foi a linha mais trabalhosa. A gente... porque é isso, ficar lidando com vácuo, ficar lidando com coisas que né, é mais difícil, mas mais trabalhoso do que ficar lidando com ar, com as coisas, pressão atmosférica. Eu tô impressionado com a quantidade de viewport, feed-through e flanges ao redor dessa única câmara aí. Papel alumínio sempre, né? Papel alumínio é só assim que se faz ciência, né, rapaz? Sem papel alumínio não tem ciência. Nossa, impressionante ali. Não, foi da... Massa. Tem mais aí? Esse aí foi com um amigão meu, o André. Eu fiquei na casa dele quando eu fiquei em Hamburgo, né, tudo. A gente se conheceu em São Carlos, né? Ele fazia casa, fazia USP São Carlos. Ele fazia, na verdade, acho que biomol lá no caso, né, na USP. Biologia molecular. Biologia molecular. Foi uma sigla aqui. Fazia física biomolecular, física né? biomolecular. Na USP São Carlos. E a gente se conheceu no evento de Python, na verdade. Programador também e tal. Quer dizer, ele manja também tudo, mas ele depois mudou totalmente, né? Virou físico de partículas depois.
E inclusive, recentemente fez um trabalho, estava trabalhando no CERN, lá no CERN, lá na Suíça, né? Então, voltando para o começo da conversa, né? É o centro onde tem o LHC, que é o colisor de partículas, que é onde vê as propriedades. Ele é o cara, ele é um físico, é um dos físicos que vão atrás de colidir as coisas para ver o que tem delas, o que tem de mais fundamental na matéria, tudo mais, física fundamental. Né? Então, de um lado tem um físico de colisores, do outro tem um engenheiro de síncroton. Mas isso que tem atrás dele, se eu não me engano, é um detector de um experimento que foi feito ali no DESY, né, no acelerador do DESY, no acelerador circular do DESY, em Hamburgo, que descobriu o gluon, né, que é uma daquelas partículas fundamentais ali do modelo padrão. Né? Então, é interessante que o Petra, né, o acelerador circular ali, que hoje é um síncroton, né, que hoje é uma fonte de radiação síncroton, como Sirius e tal, que eu visitei também, ele antes era um colisor de partículas. Né? Então, ele antes tinha essa função de colisor, nele foram descobertas essas partículas fundamentais, tipo o gluon. Atualmente, ele é uma fonte de luz síncrota, né? Apesar de ser enorme. Né? Ele na verdade, acho que ele é subterrâneo, e daí você tem os diversos prédios, que nesses prédios ficam as linhas de luz, as estações experimentais. Mas ele é enorme, assim, não dá para ter um prédio com o acelerador inteiro. É tipo o LHC. O LHC. Não chega a ser um LHC que tipo, pega 2 países, né? Também não chega nem a ser como o XFEL, que pega 2 estados. Mas, apesar do XFEL, a fonte do XFEL fica nessa região do DESY, onde está o Petra, e as estações ficam em Schönefeld. O DESY é um acelerador também grandão, tudo, mas que pega, acho que, um bairro ali de Hamburgo, no noroeste de Hamburgo. E esse cara atrás de vocês é um detetor? Isso, é o detetor eu tenho quase certeza que é o detetor que detectou o gluon. Entendi. Ele tá meio que num museuzinho ali, sabe? Não é... tô vendo, tá? Luz ambiente, luz solar e tal. É um museuzinho a céu aberto. Legal. Esse é o pé. Então, como eu disse, né, você tem esse é o prédio, esse é o edifício Max von Laue, a gente conhece muito bem, né? Que é o cara da difração de raio-x, junto com o Bragg pai e Bragg filho, essa galera. O edifício Max von Laue é o edifício onde tem algumas linhas de luz, entre elas uma que eu visitei, a P06, do Petra, né? Então, o Petra é enorme, daí você tem os edifícios onde você tem as linhas de luz. Um deles é esse Max von Laue, que é onde fica a linha que eu visitei. Eu tô aí junto com o Carlos Sato. O Carlos Sato, ele foi pesquisador da Carnaúba, né? E depois ele acabou indo trabalhar, ele trabalhava com tomografia, né? De raio-x, mas micro e nanotomografia, não é tomografia do hospital, é tomografia para você fazer numa amostra também microscópica, com feixe nanoscópico e tal. Então, amostras minúsculas, você faz tomografias absurdamente minúsculas. E foi trabalhar na linha de tomografia, na linha de imagem do Petra 3, lá em Hamburgo. Aquele ícone não, né? Aquele logo ali é em homenagem ao Laue, então. Tô imaginando bem? É uma difração de Laue ali? Então, eu acho que... Ou ele é do Petra? Eu não lembro exatamente, cara. Eu vou dar uma olhada. Aquele lado é do DESY. Aquele círculozinho. O círculozinho com as bolinhas. Lá do 3. Cara, é o logo do DESY. Tá. Deixa eu ver aqui. Imagens. Aqui. É uma coisa meio... Na verdade, eu acho que são as partículas espalhando. Tá, mas não é igual não, viu? Não? Não é assim. Ali tem 4 bolinhas, pô. Não, aqui não dá pra ver. Tá meio apagado. Tá meio apagado, porque boa, essa bolinha pequenininha. Boa, entendi. Mas essas bolinhas, acho que na verdade é porque colidiu e daí as bolinhas tipo, saindo pros lados, assim, tipo, explodiu as partículas saindo. Entendi. Não, mas é por causa do colisor, na verdade. Entendi. Mas dava pra dar um migué ali, viu? Parece uma difração de lado. E aí? Eu tô com o Itamar. O Itamar foi o líder do grupo, né? Que fez que foi pro Max. Vocês estão na Max 4 fazer as medidas. Aí também a gente tá na Nanomax, né? Em outro ponto da Nanomax. E é isso, ele que nos liderou nessa empreitada, o dono das amostras. Era mais preocupado com... Acordava todo dia cedíssimo, ia dormir tarde pra caramba. Certo.
Eu sempre chegava depois para fazer os vídeos, mas foi bem divertido, foi bem legal. E aí a gente está na frente do Max, né? Então dá para ver, né? Que tem essa meio circularzinho ali, né? Aqui. Isso. Essa estrutura aí de síncrono, né? Que a gente conhece muito bem, né? Que é uma rosquinha, né? Um prédio em formato de rosquinha. E ali aqui dos prédios são a parte mais das salas dos pesquisadores e tudo mais. Esse é então a gente está na frente do Max 4, ali, que é esse acelerador que a gente mediu lá na Suécia. Aí eu tô com o Gabriel Moreno, que é um dos engenheiros do nosso grupo de projetos de linhas de luz. Coincidiu nossas agendas nesse dia, né? Porque ele estava fazendo também uma viagem na Europa para participar de cursos, conferências, e daí ele aproveitou para viajar entre alguns síncronos ali na Europa também para poder, na verdade, bem focado mesmo nessa parte das visitas, mas também fazendo reuniões para falar sobre os nossos projetos de linha de luz, conversar com eles, né, ver os projetos dele, mas passar o nosso conhecimento também, porque eu participei de uma reunião com ele, né, com ele e os projetistas mecânicos, né, de espelhos, tudo mais do Max 4, e é visível assim o deslumbramento, assim, a admiração que os engenheiros lá de fora, né, têm dos engenheiros do Sirius, sabe? Então é uma coisa, foi bem legal ver como o pessoal lá, né, da Suécia, né, a Suécia tem, sei lá, acho que é o quarto país com mais Nobéis do mundo, uma coisa assim. Além de ser, na verdade, quem dá o prêmio Nobel, né? Pois é. Né, eu ver como o pessoal admira, né, a nossa engenharia, né, tudo, a nossa pesquisa também, claro. E quem não está acostumado com esse ambiente de síncrono, né, a gente pode até comentar que essa parceria de compartilhamento de informações, de experiências, de um ir visitar o laboratório do outro, é uma coisa bastante comum, né? Então, tanto os engenheiros daqui, muitas vezes vão para fora, como foi o seu caso, o caso das pessoas que você está mostrando, né? De ir lá, conhecer, saber como é que o cara faz, que tipo de equipamento ele usa, quais são as técnicas, quanto também o pessoal fala com a gente, vem para cá, manda e-mail, enfim. Essa troca de e-mail também acaba sendo muito constante, né? Inclusive agora lá na engenharia a gente está com um projeto, né? De construir o nosso primeiro dispositivo de inserção, que é uma fonte de luz, né, por onde o elétron que está rodando ali no anel vai passar, e ele vai gerar uma radiação, só que é uma radiação muito especial, né, que tem uma intensidade muito maior, né, brilho, enfim, essas grandezas que a gente conhece, mas que é um dispositivo especial porque ele precisa ter um campo magnético muito potente. E aí a nossa ideia é de desenvolver um dispositivo supercondutor. Então vai ser o primeiro que a gente vai construir efetivamente em casa, né, e fazer, que vai ser o SWLS. E é um projeto que está sendo desenvolvido com parceria com o pessoal do CERN, né? Então eu estou participando desse projeto, a gente está estamos agora em fase de começar o desenvolvimento de protótipos, começar a construir e tudo mais, né? O projeto preliminar já foi meio que concluído. E a gente tem tido essa interação constante, então é quase como uma consultoria. Então, se a gente precisa fazer alguma coisa que a gente nunca fez, a gente não sabe, a gente conversa com eles e vai trocando essas experiências, né? Eles vão dando pitaco também no projeto, a partir das centenas de ímãs supercondutores que eles já fizeram, né? E essa troca de informação, ela é bastante comum, né? Você também tem esse tipo de experiência assim no seu dia a dia ou não? A gente, sinceramente, essa troca, foi mais a viagem assim, que eu percebi, mas a gente recebe, né, muitas vezes um pessoal de outros síncrotrons aqui. Eu acho que o intercâmbio que acontece bastante, né, na verdade, os nossos pesquisadores, né, eles conhecem, eles se conhecem, todo mundo se conhece, né, no mundo da pesquisa de síncrotron, né, todo mundo se conhece, que o pessoal vai para as conferências e tudo mais, né, todo mundo é amigo, tem todos os tipos de relações de amizade. Inclusive é muito comum isso que você comentou, né, uma pessoa que trabalha aqui vai trabalhar lá. Exato, não, isso acontece bastante. Eu tenho vários amigos, na verdade, que foram trabalhar no Max 4, né? Bom, eu mostrei, né, no Petra 3 tem o pesquisador, né, o Carlos, mas só que o Carlos Fato, mas só que no Max 4 eu tenho alguns amigos que foram trabalhar lá, e agora no ESS, né, que é aquele que está sendo construído agora, que é a fonte de nêutrons,
eles acabam que eles estão usando um software de controle igual ao nosso, chama Epix, né? Que não é muito popular na Europa. Na Europa o pessoal usa um outro chama Tango. Inclusive no Max 4 eles usam Tango. Em Hamburgo, eu não lembro, mas, bom, agora no ESS eles estavam usando o Epix, que é mais popular nas Américas, né? Basicamente Estados Unidos e Brasil. E já que o pessoal do Brasil manja pra caramba de Epix, muita gente, tipo, agora nessa fase de construção, né, do ESS foi contratada lá. Então, realmente eu tenho muitos amigos lá, principalmente na Suécia, né, principalmente no ESS, mas alguns no Max 4. E, bom, vários synchrons aí, tem no Diamond também, que é o syncron foram synchrons que eu não visitei, né, mas no Diamond, lá na Inglaterra, eu tenho amigos, conheço gente em vários, amigos pesquisadores, né, que estão no SRF na França, o pessoal faz bastante. E claro, tem um pessoal também, óbvio, do exterior que vem trabalhar aqui, né? O nosso conselheiro para ciência de solos é um pesquisador americano da Universidade da Carolina do Norte, se eu não me engano, né? O Dean Hesterberg. Então a gente tem também um pessoal que acho que o líder da ótica, né? O Bernd, ele veio, né, de um synchrotron alemão, se eu não me engano. Então tem outro líder, tem o Florian também, né? Que é da linha KTRT, que veio da França também. Então, tem uma galera. Massa. Agora eu queria te perguntar aqui, mudando um pouquinho do foco, mas sobre a sua formação, né? Que também é minha formação, de engenharia física. A pergunta é, quão bem o engenheiro físico se encaixa nesse mundo de síncrotron e talvez mais especificamente na parte das linhas de luz, que é onde você trabalha? Perfeitamente. É o lugar, na verdade. Nossa, é um lugar que... É lugar. Né? Tipo, tem muito engenheiro físico trabalhando. Tem muito veterano meu, mas também muito calouro meu trabalhando lá. Muito. Claro, tem engenheiro de todo tipo ali, né? Nos grupos de apoio, no grupo de engenharia, tudo. Mas engenheiro físico, né, em especial também em cargos mais de liderança, assim, também. Tem bastante gente, tem pesquisadores, inclusive. Colegas seus ali, né? Acho que o Francisco era colega seu, né? Ele é pesquisador ali na linha, na Carnaúba. Foi comigo, né? Tava no meu grupo lá no Max 4, na Suécia. Então, tem... Os engenheiros físicos, não sei a porcentagem, né, mas algumas dezenas por cento dos cílios é constituído de engenheiro físico. Você não vai ver, você não vai ver tanto engenheiro físico em praticamente nenhum outro lugar. Tem um colega meu de graduação que o TCC dele foi justamente, na verdade, fazer uma pesquisa sobre a ocupação dos engenheiros físicos formados na UFSCar. Não deve ser só formados na UFSCar ou dos engenheiros físicos no geral, né? Porque a engenharia física começou na UFSCar há uns 22 anos, né? Se eu não me engano. O jubileu de 20 anos foi esses anos, né? Então, foi acho que uns 2 anos. Então, faz 22 anos. Há 22 anos foi criado o curso, né? Foi porque 2001 foi a primeira turma, né? Primeira turma. Isso. Então, foi criado o curso ali na UFSCar. E daí, uns anos atrás, né? Uns, sei lá, 7 anos atrás, 10 no máximo, começou a ir para as outras universidades, né? Então, USP, Unicamp, outras universidades, UNILA, acho. Federal de Pernambuco. Várias. Mato Grosso. Da Federal Rural de Pernambuco tem agora um programa de mestrado em engenharia física. O primeiro, inclusive. Primeiro né? programa de mestrado em engenharia física. Eu acho que tem um minor em engenharia física no ITA também, sabe? Uma coisa assim. Você não entra direto, mas você pode se especializar em engenharia física lá. Então também não tem muito engenheiro físico formado ainda, né? Mas ele fez, acho que essa pesquisa que ele fez foi com acho que uns 300 graduandos na época, né? Foi acho que em 2019, acho, o TCC dele. Uns 300 formandos da UFSCar especificamente. O maior contratante era o Itaú, se eu não me engano. Os bancos adoram os engenheiros, né? Engenheiro acaba sendo. Mas o segundo maior era o CNP. Ok. Então, estamos em segundo lugar. Mas o engenharia física eu acho que é um curso bem generalista, né? Tipo, assim,
abrindo o coração aqui, tanto por bem quanto por mal, mas a gente, no final das contas, a gente consegue ter um contato com praticamente todas as áreas de engenharia, né? A minha crítica é que o contato ele é um pouco superficial, na minha opinião, nas engenharias no geral. A menos que você se esforce para montar a sua grade de maneira que você vá para uma engenharia que você já sentiu né? Assim, nossa, eu gostei de materiais. Daí eu vou pegar reologia, vou pegar ensaios destrutivos, não destrutivos, sabe o quê? Aí beleza, daí você vai se formando como engenheiro de materiais, mas se você só, né, faz o basicão ali e pega umas optativas um pouco aleatórias, mais para conseguir passar, tá? Aí você vai ser realmente um cara bem generalista que sabe um pouquinho de tudo e tal. Mas isso é importante num lugar que você vai ter que pensar em materiais, mas também em controle, nos fenômenos físicos mais fundamentais, fenômenos quânticos, né? Outra coisa que isso só a engenharia física tem, né? Que é realmente um currículo bastante parecido com o curso de física, bacharelado em física, né? Então, que a gente tem uma parte da física quântica, né? Que é o Quântica 1, Eletromag 1, os uns, as disciplinas 1 da física, né? Mas também, por exemplo, estado sólido, que é uma disciplina que é fundamental para materiais, né? Fundamental para estudar materiais. E, bom, é isso. O Sirius, ele é um laboratório que estuda materiais. E na física, o estudo de materiais é a física do estado sólido. E que é uma coisa complicadíssima. E a gente tem disciplina obrigatória, né, dos últimos anos de curso, é estado sólido, sofrimento. Eu sempre brinco com os colegas que lá no CNPq talvez seja um dos poucos lugares no país em que, ao mesmo tempo que você pode discutir tópicos de engenharia mecânica, você pode aplicar quântica. Porque a quântica é muito difícil, né? Você aplicar em qualquer lugar que seja. Eu apliquei uma vez na minha vida, ali, trabalhando no CNPq, e ainda é mais do que, digamos, 90% dos engenheiros físicos, né, que se formam, porque é difícil achar um lugar onde você consiga. Mas o CNPq, né, em especial o Sirius, é esse lugar, né, que você consegue enxergar a aplicação para praticamente tudo que você viu ali na graduação, né? Isso, é uma coisa incrível. Toda aquela parte da física mesmo, você conseguir ver a aplicação, assim, tudo, e pelo menos ter uma noção, né, do que está acontecendo. Claro que o pessoal vai bem além, né? O que eles veem lá, o que eles fazem lá, o estado sólido 3, né? A gente faz o estado sólido 1. Mas a gente já tem uma noção, né? O cara fala de fração de raio-x, opa, eu vi esse termo meu curso inteiro. Tem uma coisa que eu podia fazer foi de fração de raio-x. Exatamente. No curso. E resolver oscilador harmônico. E oscilador harmônico. E oscilador harmônico também é outro problema clássico da física de engenharia, né? Da física da engenharia. E é o que resolve o mundo, na verdade. É o que a gente sabe resolver, a gente tenta adaptar tudo para um oscilador. Tudo para o oscilador harmônico. É verdade. Que dá para adaptar, inclusive. Quase tudo dá para... Quase tudo. Ali na pequenas oscilações, pequenas vibrações, você... Sim. Eu fui para a área de projetos mecânicos, né, quando eu entrei no CNPq. E aí tô no grupo de projetos mecânicos até hoje. Então, assim, muita coisa do que acontecia ali dentro não era a minha área de atuação nem de formação. Então, muita coisa foi novo, completamente novo para mim ali. Em especial, uma área que eu tenho trabalhado agora, que é a área de vibrações, né? É uma coisa que é nova, inclusive, para os engenheiros mecânicos, que é uma coisa que quase ninguém sabe mexer muito bem, sabe lidar muito bem. Mas eu tive física matemática. E a gente aprendeu a fazer muita transformada de Fourier, transformada de Laplace, fez muita conta na mão, e aí você dá um jeito e aí você consegue aprender vibrações, entendeu? Então, a base a gente acaba, apesar de ser superficial, a gente acaba tocando em várias áreas diferentes que te dá alguma base, pelo menos, para você começar a atacar problemas, né? Não, é porque é isso, né? Em linhas como a carnaúba, que é o nanofeixe, o feixe nanométrico, você tem que posicionar a 130 metros da fonte dele, você tem que fazer aquele feixe você precisa focalizar o feixe numa certa posição com um foco de 200 por 200 e logo 30 por 30 nanômetros. Para a estabilidade e passando por diversos componentes ópticos que vão selecionar a energia, que vão fazer a focalização, né, que vão até desviar o caminho do feixe, né? Passando por todos esses componentes ópticos, né, para você conseguir manter ali naquela regiãozinha do dezenas de nanômetros, centenas de nanômetros,
a estabilidade mecânica que você tem que ter no sistema. Então, por isso que, realmente, no Sirius é um dos lugares... Eu nunca me arrisquei a dizer um dos poucos, mas agora você está jogando a bola aqui para mim, né? Eu acho que é um dos poucos que você realmente vai a fundo na engenharia de precisão, ver vibrações ali da amplitude. E é verdade, isso os engenheiros ali que ajudam a gente na linha, Cassiano e tal, eles medem oscilações da ordem de nanômetros. A gente vai no granito, lá na mesa de granito, excita lá uma vibração, vai analisar aquele espectro e fala assim, nossa, puta, a gente tem uma frequência aqui de, nossa, 40 nanômetros, meu Deus, sabe, tipo, puta que vai, tá ligado? Nossa, é uma coisa incrível mesmo. E teve algum aspecto aí da sua graduação que você acha que te ajudou mais, que foi mais importante, pelo menos para sua trajetória ali no Sirius? Alguma matéria, ou algum professor, ou algum contato? Cara, pro Sirius especificamente... Olha, sinceramente, o contato com os meus colegas foi muito importante, na moral. Porque tanto com os calouros, né, quanto com os veteranos, né, como eu disse, por exemplo, o próprio Francisco, né, da sua turma. Ele é um pesador na minha linha, né? Depois os outros colegas... Eu entrei junto com outro colega meu, né, com o Luca. O Luca, ele virou... Ele foi também para a parte de software da linha de tomografia, né, a Mogno. E daí a gente, pela nossa amizade, né, a gente conseguiu interagir muito bem e daí fazer as linhas crescerem, nesse aspecto, crescerem junto, assim, né? A gente foi trocando muita ideia, tudo. Então, tipo, eu acho que, na verdade, o contato com os meus colegas, que depois foram tudo para lá, ou já estavam, né, acabaram caindo lá, ou já estavam lá, né, tudo, foi muito bom. Porque já tinha essa proximidade e no final das contas é isso, né? A gente fica sempre pedindo ajuda um pro outro tal, e aprendendo com o outro tal, aprendendo junto. Acho que isso foi mais... Fora a parte poética, tudo eu acho que é literalmente o contato que mais me ajudou. Disciplina, como eu disse, estado sólido ajuda você a saber o que os caras estão falando, né? Quando o pesador fala alguma coisa, né? Em termos do material, do fenômeno, tudo, você saber um pouco de quântica, um pouco de estado sólido, né, quando o cara fala espaço recíproco, né, tipo, puta, porra é essa, né, tipo, eu tenho uma ideia, né, tipo, do que ele tá falando, assim, então, ajudou a traduzir o português dos caras. E para quem tá querendo entrar numa carreira parecida com a sua, ou com a nossa, ou pelo menos ali na área, como é que a pessoa faz, hein? Cara, fazer engenharia física é um primeiro bom passo, é um bom primeiro passo. E bom, acho que se quiser tu me dar a sua dica, assim, tudo, mas acho que pra entrar na engenharia física, bom, tipicamente, se você é um cara que acho que o ingresso ainda na UFSCar, que ainda é um dos melhores cursos do... Bom, não quero entrar em polêmicas aqui, tudo. O curso da Unicamp é incrível também. O pessoal o pessoal do Unicamp que agora tá trabalhando comigo, que é genial, assim. O curso deles na verdade, eles têm todo o curso de física e um a mais, na verdade. Nisso eu acho até melhor que da UFSCar, no quesito que eles realmente vêm todo o conteúdo do bacharelado em física. Eles vêm tudo mesmo. Inclusive, por exemplo, física e estatística não é uma coisa, não era obrigatório. Eu não fiz física e estatística na graduação. E o pessoal que fez, física e estatística é meio que a base para você entender de verdade o estado sólido. E agora o pessoal lá que engenheiro físico da Unicamp fez porque era obrigatória para eles. Então eu acho que esse tipo de coisa é legal na Unicamp. Então, basicamente, elencar um desses cursos, né? Então, no estado de São Paulo tem a USP, tem que fica em Lorena, tem a Unicamp em Campinas, tem o UFSCar São Carlos. O curso da UFSCar tem essas deficiências, mas também é um curso que, você entra em contato com praticamente todas as áreas de engenharia e um pouquinho e na verdade bastante da física, né? Não tudo, mas bastante. E também é um curso que o pessoal tem mais experiência, né? Os professores sabem mais como conduzir, né? Um estudante de engenharia física, assim, tudo, né? Então eles vão criando essa experiência. E a gente tem muito contato também, né? Tem muitos veteranos
espalhados pelo... Uhum. Principalmente no Sirius, outros no Itaú, mas isso é Embraer também tem pessoal. Mas então acho que para entrar lá é mapear essas universidades, pelo buscar ingresso pelo Enem, né? Cara, focar no Enem, e é isso. Se você gosta bastante de física e matemática, se você gosta bastante de física e matemática, bastante, bastante. Né? Aí E para entrar no CNPEM, a gente pode entrar ou como estagiário, né? Isso, foi como a gente entrou, né? Que é o processo seletivo, o PUI. Só dar uma pesquisadinha lá no site do CNPEM que dá para achar. E aí, todo começo de ano, o pessoal... na verdade, no fim do ano, né, o processo seletivo. E aí, no começo do ano, as pessoas começam a trabalhar. A taxa de efetivação é bastante grande, né? Como foi o nosso caso aí. Exato. E tem também a página de vagas do CNPEM, que as pessoas podem procurar lá as vagas e, enfim, entrar já como CLT, né? Exato. Massa. E aí você indica? Você indica as pessoas... adentrar ao mundo do CNPEM. Ah, não, claro. Chega aí, gente. É legal. Depois da viagem, principalmente, eu não me vejo saindo do mundo dos grandes laboratórios de física, sabe? Talvez eu saia do Synchrotron em algum momento. Talvez, mas se for para sair do Synchrotron é para ir para um Free Electron Laser ou para uma fonte de espalhamento, mas sempre um grande laboratório de física, assim. Eu percebi que eu gosto disso. É uma experiência ímpar, né? Cara, é bem legal. Neto, agora para acabar, a última pergunta. O que é a vida? Não, tô brincando, não vou fazer isso não. Valeu, pessoal, é isso. Obrigado aí, estamos finalizando mais um Syndicast. Valeu, quero agradecer aí a presença do Neto. Valeu, Neto. Eu que agradeço aí, Pedro. No próximo podia eu te entrevistar, né, cara? Pra você falar um pouco da sua trajetória, que é incrível também. É verdade, a gente pode combinar isso aí com o pessoal da produção. Não, sim. Com certeza. Legal, valeu, Neto.